Bom, vamos lá então. Vamos continuar falando de coração, galera. Falar de coração, a parte de cardio é muito legal. Eu acho, pelo menos, né? Não sei. Às vezes vocês podem não achar, mas eu acho muito legal. Então, na aula passada, na sexta-feira passada, na quarta foi a avaliação. Na sexta-feira passada, começamos a falar das principais funções do coração. Falamos que o coração é dividido em 4 câmaras, né? Eu tenho 2 átrios e eu tenho 2 ventrículos mais embaixo. 2 átrios na parte superior e 2 ventrículos na parte inferior. Pois bem, o meu coração também é dividido em 2 metades, o lado direito e o lado esquerdo. Enquanto o lado direito circula sangue venoso, ou seja, circula sangue rico em dióxido de carbono, em CO2, o lado esquerdo circula o sangue arterial, que é o nosso sangue rico em oxigênio, tá? Então, o sangue que vem do corpo para o coração é o sangue venoso, é o sangue rico em dióxido de carbono. E o sangue que vai do coração para o corpo é o sangue arterial, é o nosso sangue vermelhinho aqui, ó, do lado esquerdo do peito. O sangue que chega do restante do corpo, o sangue venoso que chega do restante do corpo, chega pela veia cava superior e pela veia cava inferior até o átrio direito, tá? Ele chega no átrio direito, enche o átrio direito, aí eu vou ter a abertura de 2 estruturas, quer dizer, nesse caso 3, né? Chamadas valvas ou válvulas, que tem a função do nome dela. Ela é uma válvula, ela regula a passagem de sangue de uma câmara para outra. O fluxo sanguíneo tem uma direção e um sentido único. Eu não posso, o meu corpo ele tem mecanismos no sistema venoso e no coração que impedem que o meu sangue retorne contra o fluxo, retorne para o corpo em si. Ele vai sempre sentir do coração, sempre, e do coração para o pulmão. Então, eu tenho o enchimento do meu átrio direito com o fluxo sanguíneo. Esse enchimento do átrio direito faz com que a válvula tricúspide se abra. A válvula tricúspide se abrindo, o sangue flui do átrio direito para o ventrículo direito. E quando o ventrículo direito contrai, ele ejeta o sangue pela artéria pulmonar até os meus pulmões, tá? Por que que o sangue vai para o pulmão, galera? Para ter a eliminação de CO2 e ser oxigenado. Esse é oxigenado, muito bom. Processo denominado hematose. Matou. Eu preciso mandar sangue para o pulmão tirar o dióxido de carbono, liberar na atmosfera, pegar o oxigênio da atmosfera, colocar no sangue para que esse sangue volte para o meu corpo. Então, da artéria pulmonar, o sangue passa pela circulação pulmonar, rola a nossa hematose, ou seja, eu retiro o dióxido de carbono e adiciono oxigênio no meu sangue. E o meu sangue volta pelas veias pulmonares para o meu átrio esquerdo, tá? E aí no átrio esquerdo, o átrio esquerdo, quando se enche, o sangue flui pelas válvulas bicúspides até o ventrículo esquerdo. No ventrículo esquerdo, eu tenho a contração ventricular e o sangue vai ser ejetado pela artéria aorta para circulação sistêmica, ou seja, para a circulação do meu corpo. Tá? Então,
Sangue vem do pulmão para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo flui para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo é ejetado pela minha artéria aorta e segue pelo sistema arterial do meu corpo, levando sangue rico em oxigênio. Beleza? Então a minha circulação sanguínea vai levar nutrientes e hormônios aos meus tecidos e eliminar catabólitos, ou seja, eliminar todo o material que eu produzo do meu metabolismo. Vai manter a homeostasia do organismo, manter a minha temperatura corporal e vai fazer a manutenção da defesa do meu corpo. Como assim manutenção da defesa do meu corpo? Eu tenho células de defesa que vão combater bactérias, germes, vírus, tudo que for tóxico ao meu organismo. Eu tenho um conjunto de células que impedem a ação dessas substâncias tóxicas, tá? E essas células de defesa vão viajar por onde? Vão viajar pelo meu sistema circulatório. Bom, a parte de anatomia vocês viram com a Lilian, confere? Isso. A Lilian deu anatomia. Aqui eu falo um pouco de anatomia porque eu acho que no primeiro ano nós tínhamos outra organização enfim, das aulas, tudo. Do segundo ano em diante do curso, eu e a Lilian tentamos confluir o máximo possível o nosso conteúdo. Então, não vou, por isso que tem esse monte de coisa de anatomia que eu iria ficar falando para a galera, mas não há necessidade, vocês já viram com a Lilian, tá? Nós vamos para esse ponto aqui, ó. Mas antes, acho interessante, galera, justo e necessário, nós já pensarmos no quê? Nós já pensarmos no nosso seminário, galera. Já estamos em maio. Marcamos a data do seminário? Marcamos, né? Sim. Sim. Era só para lembrar, era dia 23, dia 16, eu não lembro. Peraí que eu tô procurando. Putz, peraí, deixa eu dar uma olhada na minha agenda aqui, mas eu lembro que a gente marcou. Aqui, deixa eu dar uma olhada. Ficou pro dia 23 e 25. Dias 23 e 25. Confere, galera. Beleza, então. Então vamos distribuir os temas do seminário, né? Afinal de contas, a nossa turma é grande, a nossa turma é... Vocês já têm grupos selecionados para outras atividades, outros trabalhos ou não? Sim, professor. Sim. Geralmente a gente faz o mesmo grupo em todas as matérias, eu acho. Tá, são quantos grupos? 6? Professor, tem grupo que tem 4 pessoas, outro tem 5, outro tem 6, então depende. Tá. Vamos fazer assim, então, vamos nos dividir em 6 grupos de 5 pessoas, um grupo vai ficar com 6. Vocês estão em 31 agora, né? Acho que é isso, professor. É isso mesmo. Acho que eu tava olhando a lista aqui, vocês estão em 31 pessoas, né? Já tem dividido quem é quem no grupo? Ou vocês querem se organizar? Quantos grupos são? 5? 6. 6 grupos de 5 pessoas e um grupo vai ter 6. Vai sobrar uma pessoa, ela entra em algum grupo aí. Vamos fazer assim, então? Vamos tocar a aula na quarta. Vou colocar um lembretinho aqui, porque comigo a coisa é na base do lembrete. Na quarta-feira, nós dividimos os temas. Vocês se organizem, né?
E aí na quarta-feira a gente faz a divisão dos temas. Porque aí eu já vou passar com um mês e Laraé de antecedência, porque aí dá tempo bonitinho de sentar, se planejar, pesquisar com calma. Ó, então quarta-feira, dia 5, tá? Deixa eu colocar aqui, divisão, grupos, primeiro ano. E o seminário pode ser de grande ajuda, viu, gente? Se a gente não tirar uma nota legal, uma nota boa na avaliação, o seminário pode ajudar a complementar essa nota. Então é importante dedicar ao seminário. Vamos lá, divisão, grupos, primeiro ano. Beleza. Vocês já fizeram seminário outra disciplina? Sim, professor de anatomia e psicologia. Ah, beleza, então, cara. Então, de fisiologia vocês vão matar a pau. Bom, então, quarta-feira nós dividimos os temas dos seminários, tá? Serão temas relacionados ao que a gente está estudando agora, tá? 2 do sistema endócrino, 2 do sistema cardiovascular e 2 do sistema respiratório. Sistema cardiovascular vamos começar a ver agora, sistema respiratório nós ainda vamos ver, mas como nós vamos falar de doenças, de patologias, não vai atrapalhar tanto não conhecer determinada função, tá? Para entender como a doença funciona, não vai atrapalhar tanto. Então, nesse aspecto, dá para a gente fazer de boa. E também dá tempo de estudar a disciplina, chegar no seminário com a cabeça mais afiada. Bom, vamos lá. Aqui, galera, ó, vamos começar a fisiologia humana. Vamos começar a fisiologia humana daqui, ó. O meu músculo cardíaco, ele vai ser dividido em 3 partes, 3 lados. Professor, tá? acho que você não está compartilhando. Ah, não tô mesmo não, muito obrigado. Eu de fato não estava compartilhando, muito obrigado. Muito obrigado, eu não estava compartilhando, valeu mesmo. Aqui, ó, agora compartilhando, dá pra... O meu músculo... Apareceu aqui, ali. Sara. Aí. O meu músculo cardíaco, ele vai ser dividido em 3 partes, né? 3 partes. O endocárdio, a parte de dentro do coração. O miocárdio, a parede do meu músculo cardíaco. E o pericárdio, tá? A parte externa do pericárdio. Que aí o pericárdio, na verdade, é uma estrutura fibrosa que protege o meu coração do contato direto com outras vísceras, com o pulmão e com outros órgãos, tá? Ele faz o suporte do meu coração, ele envolve o meu coração e impede o contato direto do tecido cardíaco com outras vísceras. Então eu tenho o endocárdio do lado interno, o miocárdio, a parede do coração, e o lado externo, o pericárdio, tá? E aí o pericárdio eu tenho pericárdio visceral, pericárdio parietal, saco pericárdico. A Lilian já falou isso com vocês, tá? Toda vez que eu falar de contração do coração, contração do músculo cardíaco, eu tô falando de contração desse cara aqui, ó, do miocárdio, tá? Quando o meu coração estiver batendo, a parede, as fibras do miocárdio se contraindo para que eu possa fazer a contração muscular e ejetar meu sangue, tá? E aí eu vou fazer algumas diferenciações de alguns segmentos do meu coração mediante a função. Eu tenho
o músculo atrial e o músculo ventricular, tá? São estruturas do meu coração responsáveis por contrair e relaxar. Como nós vimos no começo da nossa aula, quando os átrios se enchem de sangue, a parede do átrio contrai e esse sangue ele flui para os ventrículos, tá? Aqui embaixo, no ventrículo. Quando o ventrículo se enche de sangue, a parede do ventrículo contrai e o sangue é ejetado na minha circulação, tá? Então, eu terei o músculo atrial e o músculo ventricular, fibras musculares responsáveis por gerar contração do coração. Eu também terei fibras musculares especializadas, tanto em um quanto no outro. Ou seja, as fibras do meu músculo cardíaco, elas têm uma função a mais. Elas têm capacidades específicas do músculo cardíaco. E eu tenho também, como toda a parte do meu corpo, a via condutora nervosa. Tá? Por que via condutora nervosa? Diferente do meu músculo esquelético, que tem controle direto do sistema nervoso, sai um conjunto de raízes nervosas da minha medula, se ramifica em várias fibras nervosas bem pequenas e inervam o meu músculo para que eu possa fazer os meus movimentos. O coração não tem uma fibra nervosa, não tem um sistema nervoso que vem diretamente da medula, que age diretamente sobre o comando motor do cérebro, tá? O coração tem um sistema nervoso próprio. O coração gera o seu impulso elétrico, o coração se despolariza sozinho, e o coração se repolariza sozinho, e faz isso sucessivamente sem a nossa vontade, sem o nosso comando. Aquela brincadeira. Agora o coração de vocês está batendo, sem que vocês percebam, vocês perceberam o que eu falei, mas o coração de vocês está batendo e não está batendo pela vontade de vocês ou contra a vontade de vocês. O coração de vocês está batendo independente da vontade de vocês, porque o coração de vocês é autônomo, tá? Ele trabalha com autonomia, ele faz o que ele quer a hora que ele quer. E ele só faz o que ele quer a hora que ele quer porque ele tem uma via condutora nervosa própria, do qual ele consegue sozinho gerar o impulso elétrico responsável por gerar a contração muscular cardíaca. Quando eu olho para o meu coração, quando eu dou um zoom in no meu coração, eu chego bem perto e eu vou olhar as fibras, eu vejo que as fibras têm esse aspecto, tá? Que nós chamamos de estrias. É por isso que o tecido muscular também, no caso do coração e do músculo esquelético, é chamado tecido muscular estriado cardíaco, tá? Tecido muscular cardíaco, ele é chamado, o nome completo, tecido muscular estriado cardíaco. Por quê? Se eu aproximar a visão com o microscópio, eu vou ver que ele tem esse aspecto aqui, ó. Ele tem estrias formadas entre si. Essas estrias serão importantes porque, como nós vimos, nós falamos, citamos, na verdade, na parte de sinapse, o meu coração, ele vai ter estruturas, cadê? Seta aí. Ele vai ter estruturas entre uma fibra cardíaca e outra, chamada discos intercalares, tá? Ou junções comunicantes, ou gap junctions. Junções comunicantes ou discos intercalares. O que acontece? O impulso elétrico no meu coração, ele é passado diretamente de uma fibra para outra. Vocês vão lembrar que na sinapse química,
eu tenho a liberação de neurotransmissores na minha sinapse, no encontro entre duas células nervosas, tá? E aí, a liberação de neurotransmissor pelo neurônio pré-sináptico estimula o neurônio pós-sináptico a se despolarizar, tá? Na sinapse elétrica, o impulso literalmente passa direto de uma fibra para outra, justamente pelas junções comunicantes, ou pelos discos intercalares. Esses discos permitem que eu, ao invés de eu estimular a minha fibra cardíaca a gerar o próprio impulso elétrico dela pela presença de neurotransmissores, por uma sinapse química, se eu gero um potencial de ação no começo do coração, eu consigo passar esse potencial de ação gerado diretamente de uma fibra para outra, por todo o meu coração. Isso facilita e acelera o processo de geração do potencial de ação no coração, transmissão do potencial de ação pelas fibras cardíacas e otimiza a contração do músculo cardíaco. Tá? Então, o meu músculo cardíaco, ele consegue bater, ele consegue contrair e relaxar tantas vezes com tanta facilidade, justamente porque o coração faz sinapse química. Porque um único potencial de ação gerado aqui nas minhas vias condutoras nervosas consegue ser distribuído para todo o meu coração. Não tem, acho que, muito a ver, mas o que leva uma pessoa a ter arritmia? Nós vamos falar melhor disso quando for falar de sistema condutor, mas assim, o meu coração, todo o impulso elétrico é gerado num pontinho aqui em cima chamado nodo, literalmente nodo sinusal. Esse cara, ele gera o impulso elétrico e por onde esse impulso passa, o coração vai contraindo. Vai contraindo, tá? Só que assim, o meu coração, caso o nódo sinusal falhe, ele tem mecanismos para poder gerar um impulso elétrico sozinho e manter o ritmo de batimentos cardíacos. Tá? Então, além do nódo sinusal, eu tenho o nódo atrioventricular, eu tenho as fibras de Purkinje. As fibras cardíacas têm a capacidade de gerar um próprio potencial de ação, tá? Mas quem comanda os batimentos é o nódo sinusal. A pessoa que tem arritmia, ela pode ter diversas. Ela pode ser, essa arritmia pode ser multifatorial. O que é arritmia? É um ritmo anormal dos batimentos cardíacos no coração da pessoa. Tá? Então, se a pessoa... Os nossos batimentos cardíacos normais ficam entre 60 a 100 batimentos cardíacos. Abaixo de 60, eu estou no estado de bradicardia. Eu estou com um ritmo cardíaco abaixo do normal. Acima de 100, eu estou com taquicardia, um ritmo cardíaco acima do normal. Vamos lá. Então, eu já sei o que é, eu já sei que o meu coração tem uma função autônoma para gerar potencial de ação, para poder contrair e relaxar. E eu sei que o ritmo cardíaco, ele tem um intervalo de normalidade. Acima de 100 é taquicardia, abaixo de 60 bradicardia. Pois bem. A pessoa que tem arritmia, ela tem prejudicado, saúde, alguma função fisiológica ou do coração ou de outro sistema, e isso influencia diretamente no coração, tá? O que pode levar uma pessoa, por exemplo, a ter batimentos cardíacos acima do normal? Estresse,
faz com que eu libere uma maior quantidade do hormônio cortisol. Esse hormônio cortisol estimula o aumento do metabolismo e, em conjunto com noradrenalina, estimula um batimento cardíaco acelerado, um batimento cardíaco mais rápido. A pessoa pode desenvolver, com o passar da idade, um quadro patológico no coração, onde o nódulo sinusal ele não consegue mais controlar os batimentos cardíacos do coração. Ele pode começar a não gerar o batimento normal, e aí outras partes do coração precisam gerar gerar esse potencial de ação para o coração continuar contraindo, tá? Dependendo da doença que eu tiver, partes do meu coração podem contrair de maneira autônoma e desordenada. Vamos lembrar de uma coisa, quando eu gero um potencial de ação no coração, esse potencial de ação é distribuído pelo meu coração e o coração contrai de maneira rítmica, de maneira sincronizada, tá? Então, uma pessoa que tem arritmia, por exemplo, que apresente taquicardia, ela pode apresentar partes do coração batendo fora da sincronia de todo o coração. Uma pessoa que apresenta taquicardia, ela pode ter um problema no nódo sinusal ou no nódo atrioventricular, e ela pode ter dificuldade de passar os impulsos elétricos desses dois nódos, dos átrios para os ventrículos, tá? Isso que eu falei, quando nós formos falar de sistema condutor, eu vou destrinchar parte a parte cada trecho do sistema condutor e a função deles. Mas quando você fala de arritmia, na maioria das vezes a pessoa tem extrasístole. Sístole e diástole também eu vou falar daqui a pouco. Mas o que acontece na extrasístole? A pessoa, ela pode ou ter demora para passar o impulso elétrico do átrio para o ventrículo, tá? E aí, o impulso elétrico, primeiro o átrio tem que contrair, depois o ventrículo. Ele tem que acontecer de maneira sincronizada. Então, eu posso ter uma demora da contração ventricular em relação à contração atrial, ou o nódo sinusal e o nódo atrioventricular podem não estar conversando direito entre si, e aí o nódo sinusal gera um impulso e o nódo atrioventricular gera mais um impulso elétrico. E aí eu acabo tendo duas batidas seguidas, por exemplo, nos átrios ou nos ventrículos, que não deveria acontecer em situação normal, tá? Então, de um modo geral, a arritmia cardíaca, ou seja, a gente pensa em arritmia, só pensa em batimento alto, mas pode ser tanto muito alto quanto muito baixo. A arritmia cardíaca, ela é gerada por problemas associados ao sistema condutor do meu coração, e esses problemas podem aumentar ou diminuir a quantidade de vezes que o meu coração vai bater. O que gera, eu tenho várias doenças. Aí depois a gente fala de algumas quando chegar nessa parte. Vamos falar de algumas propriedades da minha fibra do músculo cardíaco, tá, galera? Como eu falei para vocês, a fibra do músculo cardíaco tem alguns superpoderes que a tornam especial, que a tornam justamente com uma capacidade única de gerar e conduzir o próprio potencial de ação. Vamos a elas. Automatismo. Automatismo é a capacidade da fibra muscular cardíaca de gerar o próprio impulso elétrico. Então, a minha fibra muscular cardíaca, ela consegue gerar por si só um impulso elétrico. Ela não precisa de nenhuma terminação nervosa vindo da medula, trazendo um comando motor direto do cérebro para que o coração possa contrair e relaxar. Quando eu faço um movimento no meu sistema músculo-esquelético, movimento o meu braço, minha cabeça, minha perna, o que eu estou fazendo? O cérebro está dando um comando direto para esses músculos estão contraindo ou estão relaxando, tá? O coração não precisa disso.
O coração tem um sistema nervoso próprio, e esse sistema nervoso, junto das minhas fibras especializadas, consegue gerar um impulso elétrico sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda de nenhuma outra estrutura do meu corpo. Então, quando eu falo de automatismo, eu estou falando da capacidade da fibra muscular de gerar o próprio impulso elétrico. Então, quando o meu coração precisar bater, essa batida que a gente escuta é justamente a contração dos ventrículos. Para o ventrículo contrair, o próprio coração consegue gerar um potencial de ação, esse potencial de ação se distribui pela fibra. Tá? Que aí entra a nossa próxima capacidade. Se o coração consegue gerar o próprio potencial de ação, que vai ser convertido em impulso elétrico, ele também possui a capacidade, uma capacidade chamada condutibilidade. A condutibilidade é a capacidade da fibra de conduzir os impulsos elétricos gerados por todo o coração. Excitabilidade é a capacidade da fibra cardíaca de ser excitável respondendo ao impulso elétrico que chegou de outra fibra muscular. Tá? Então, na automatilidade, no automatismo, perdão, as minhas fibras musculares cardíacas, elas conseguem gerar o próprio impulso elétrico, elas conseguem conduzir esse impulso elétrico de uma fibra muscular cardíaca para outra, na condutibilidade. A fibra muscular cardíaca que recebe o impulso elétrico, ela consegue se excitar, ela consegue passar esse impulso elétrico e contrair, que é o que nós chamamos de excitabilidade. Em reflexo a essa excitabilidade, essa capacidade de receber o impulso elétrico e responder a esse impulso elétrico, a resposta vem na forma de contração muscular. Contratilidade é a capacidade do meu músculo cardíaco de se contrair. Vamos tentar juntar toda essa galera então, tá? Para o músculo cardíaco contrair, para eu poder ter um batimento cardíaco, eu preciso gerar um potencial de ação. Então, o meu coração consegue gerar automaticamente um impulso elétrico, conduzir esse impulso para a próxima fibra muscular. Essa próxima fibra, ela consegue se excitar com o impulso elétrico gerado pela fibra anterior e ela consegue contrair em resposta ao impulso elétrico que ela recebeu. A maneira dela responder à excitabilidade elétrica é contração muscular. Ela contrai e volta. Tá? Então, automatismo, capacidade da fibra especializada no meu músculo cardíaco de gerar o próprio impulso elétrico. Condutibilidade, capacidade dessa fibra de conduzir o impulso elétrico. Excitabilidade, capacidade de se excitar com o impulso elétrico conduzido pela fibra anterior. E contratibilidade é a contração do músculo esquelético em resposta à excitabilidade, ou seja, em resposta ao impulso elétrico da fibra anterior. Então, galera, mais anatomia, né? Mas aqui já é interessante eu falar dessa parte anatômica, justamente porque a anatomia de um vaso para outro vai ser diferente em função da fisiologia, em função do trabalho que aquele vaso exerce. Tá? As artérias são vasos com parede muscular mais espessa, mais forte, com mais resistência à alta pressão sanguínea. Tá? Assim como o nosso sistema nervoso, onde uma fibra nervosa se divide em duas se divide em quatro se divide em 8 e assim sucessivamente, o nosso sistema venoso faz a mesma coisa. Uma artéria se divide em 2 arteríolas, que se dividem em 4 arteríolas, que se dividem em 8 arteríolas sucessivamente. Então, arteríola
é uma ramificação menor das artérias maiores, tá? A arteríola é uma continuação desses vasos, vai auxiliar no envio de sangue para os meus tecidos, e diferente das artérias, a contração e o relaxamento das arteríolas consegue controlar o fluxo sanguíneo e consegue controlar a pressão arterial. Tá? Determinadas situações, nós vamos ver mais para frente também. Em determinadas situações, aonde eu preciso, por exemplo, aumentar a minha pressão sanguínea, a parede das minhas arteríolas vai contrair. E em determinadas situações onde eu preciso diminuir a minha pressão sanguínea, essas paredes das arteríolas vão relaxar e vão promover vasodilatação. Tá? E aí as arteríolas, elas vão continuar se ramificando, vão continuar sempre diminuindo de tamanho até chegar nos capilares. Os capilares são os menores vasos presentes no nosso corpo e esses vasos serão responsáveis por fazer a troca de nutrientes do meu sistema circulatório com os meus tecidos, tá? Então, assim como o encanamento da nossa casa, que vai se dividindo e vai ficando cada vez menor, eu tenho também os capilares, que vão fazer a troca de nutrientes entre os meus tecidos. Então, eu começo com as minhas artérias grandes, aí elas se ramificam em arteríolas, aí as arteríolas vão se ramificando e se transformando em capilares. E aí os capilares, sim, vão pegar o sangue oxigenado e enviar para o tecido. Só que eu não tenho só capilares arteriais, tá? Eu tenho capilares também venosos. Por quê? Eu preciso de capilares arteriais para poder levar o sangue até o tecido e preciso de capilares venosos para retirar o sangue, entre aspas, sujo dos meus tecidos. Eu preciso de capilares arteriais para levar sangue oxigenado até os meus tecidos e preciso de capilares venosos para retirar o sangue rico em dióxido de carbono dos meus tecidos. E aí, quando sai do coração e vai para os tecidos, as artérias vão se ramificando e vão decrescendo. Elas vão diminuindo. Então sai da artéria para a arteríola, da arteríola para o capilar. Aí troca nutriente com a célula do tecido. A veia faz a mão inversa. Ela começa no capilar, passa para a vênula, tá? Que são os vasos que vão coletar dos capilares esse sangue venoso, vai crescendo e passa pelas veias, tá? Diferente das artérias, do qual eu tenho uma parede do vaso mais grossa, mais espessa, a parede das veias é mais fina, tá? Por quê? Porque na parede das artérias a pressão sanguínea é maior. Dentro das veias a pressão sanguínea é muito baixa. Então nas artérias, a parede da artéria é mais grossa, mais espessa, porque ela tem que aguentar mais porrada do aumento de pressão durante o fluxo sanguíneo, durante os batimentos cardíacos. O sangue que vem pelo sistema venoso é um sangue lento, um sangue devagar, porque vem dos tecidos. O sangue que sai, que passa pelas artérias, é um sangue rápido, porque ele sai da ejeção do coração. Quando o coração bate, ele joga o sangue para a artéria, e da artéria esse sangue flui por todo o corpo. Nas veias já é o contrário. Nas veias eu puxo o sangue dos tecidos, e aí, consequentemente, esse sangue vem mais devagar, mais lento. Eu consigo, inclusive, comportar mais sangue dentro das veias do que das artérias.
O fluxo sanguíneo passando pelas artérias pode até passar mais rápido, mas a quantidade de sangue é menor. Nas veias, o fluxo sanguíneo é mais demorado, tá no trânsito, pá. Só que a veia consegue comportar uma maior quantidade de sangue. E, como eu falei anteriormente, o fluxo sanguíneo ele segue uma única direção e um único sentido. Sangue arterial sai do coração para os tecidos e sangue venoso sai dos tecidos e volta para o coração. Tá? Como eu falei para vocês, o fluxo sanguíneo nas veias é mais devagar, o sangue flui mais lento e as veias conseguem comportar uma quantidade maior de sangue. Não sei vocês, mas eu acho isso a receita perfeita para dar merda. Para esse sangue querer voltar para os meus tecidos, para ele não continuar fluindo numa única direção, para ele querer voltar para os meus tecidos, tá? E aí, galera, as veias terão uma estrutura própria para evitar o refluxo do meu sangue. Essa estrutura é chamada válvula venosa. Válvula venosa. Dentro da veia, ela vai agir como se fosse uma bolsa, tá? Quando o sangue tem que passar, fluir por ela, ele flui na boa, ele passa por ela e vai na boa, até o coração. Se eu tiver com o meu fluxo sanguíneo fluindo normal no sistema venoso e ele é mais devagar, para evitar que esse sangue volte, eu tenho as válvulas venosas posicionadas, formando justamente uma bolsa, como se fosse uma bolsa mesmo, para que se o sangue tente retornar, ele bate na parede das válvulas venosas e não consegue fluir para frente. Quer dizer, não consegue fluir para trás, ele só flui para frente. Então, o meu sangue venoso, ele tende a fluir em direção ao coração e ele pode querer voltar em direção aos tecidos. As válvulas venosas evitam que esse sangue volte, fazendo com que ele flua sempre para frente. Beleza? Então, nas artérias eu não tenho esse problema, porque o fluxo sanguíneo é rápido e o sangue flui com uma pressão maior. Então não tem condições físicas do sangue querer voltar para o coração. Ele vai sempre fluir na direção dos tecidos, como se fosse um metrô. Agora, no sistema venoso, não. Como o fluxo é mais devagar, eu preciso de mecanismos para evitar que o meu fluxo sanguíneo volte para os tecidos. Um desses mecanismos são as válvulas venosas, que fazem justamente uma camada protetora contra o refluxo sanguíneo, contra o retorno do meu fluxo sanguíneo para os tecidos. E aqui nós temos exemplificado, esquematizado, na verdade, para que eu possa entender melhor a diferença de uma veia para uma artéria para um capilar, tá? Ó, vamos olhar aqui, ó. A parede da veia é bem mais fina do que da artéria. Da artéria é mais grossa, mais espessa. Em compensação, quando eu olho para a luz dos vasos, ou seja, quando eu olho para a parte de dentro do meu vaso, que é onde vai ter o meu fluxo sanguíneo, a luz do vaso venoso é maior que o vaso arterial. Então, o vaso venoso consegue comportar mais sangue em si em relação ao vaso arterial. Tá? A parede, e aí, pelo fluxo sanguíneo na veia ser mais lento, mais devagar, não tem por que essa parede venosa ser espessa, ser grossa. Ela é fina. Já a parede da artéria, não.
porrada, tiro e bomba. O sangue, ao entrar em contato e entrar em atrito com a parede da artéria, ele aumenta a pressão dentro do vaso. Então, a parede da artéria tem que ser resistente, porque senão na primeira batida cardíaca ela estoura. Tá? E aqui, ó, de maneira bem mais simples, bem rudimentar, dá para ver célula por célula, eu tenho uma estrutura de um capilar venoso ou arterial, tá? Diferente da parede das veias e das artérias, que são mais bem preenchidas, tem uma quantidade maior de tecido, o meu capilar, ele é mais simples. Ele é uma célula do lado da outra, literalmente formando a estrutura do capilar. Para quê? Dessa forma, eu consigo fazer a troca de nutrientes com os meus tecidos mais fácil. O sangue consegue extravasar pelo capilar e consegue liberar oxigênio, liberar glicose, liberar gordura mais fácil para os meus tecidos, tá? Se fosse pelas veias, pelas artérias, o meu sangue teria mais dificuldade, bem mais dificuldade. Por quê? Porque a parede é mais espessa, eu tenho uma quantidade maior de tecido, ou seja, eu tenho uma trama de células maior, e aí o sangue não consegue fluir dali. Agora o capilar não. O capilar, como ele a estrutura dele é mais simples, então os nutrientes conseguem passar do capilar para os tecidos. Aqui é só para nós podermos visualizar que eu tenho no meu corpo, todo o meu corpo eu tenho tanto fluxo de sangue arterial quanto de sangue venoso. Todo o meu corpo precisa de sangue para receber nutrientes e exercer a função daquele órgão, daquele conjunto de tecidos, ao passo que aqueles tecidos, para produzir energia, vão liberar substâncias que não podem ficar na minha circulação, dentre elas, dióxido de carbono, gás carbônico. Tá? Esse dióxido de carbono, ele é absorvido pelo sistema venoso, azulzinho, e levado de volta ao coração, para o coração bombear eles para o pulmão e o pulmão poder fazer a troca gasosa. E eu, coincidentemente, estou dando aula disso hoje, fui doar sangue, de maneira segura, mas se vocês puderem fazer também, eu indico, tá? Tá precisando de doação de sangue sempre, todo ano. Quem tiver mais de 18 anos, tiver mais de 50 quilos na massa corporal toda, e puder doar sangue, vai ser muito bem-vindo. Os bancos de sangue estão vazios em período de pandemia, acaba se utilizando muito mais. Então, doem sangue, galera. É muito legal. E com segurança. Chegando lá, usando máscara, vai alimentado, procedimento certinho, dá para doar sem problema. Circulação, galera. Circulação sanguínea, eu tenho dois tipos de circulação, circulação pulmonar e circulação sistêmica, tá? Por que eu faço essa diferenciação? Eu tenho uma circulação que flui só dentro do pulmão, dos pulmões, e eu tenho outra circulação, que é a circulação que flui no meu corpo todo, tá? A circulação sistêmica é a circulação que flui no meu corpo todo. 91% da circulação de todo o meu corpo, circulação sistêmica. A circulação sistêmica, ela compreende tanto a circulação arterial quanto a circulação venosa. Tá? A circulação sistêmica, ela faz a irrigação dos meus tecidos, levando oxigênio, nutriente e retirando o dióxido de carbono proveniente do metabolismo desses tecidos, tá?
Então, quando eu falar de circulação sistêmica com vocês, eu estou falando da circulação arterial e venosa, do qual faz a irrigação de todo o meu corpo, exceto o pulmão. O pulmão ele tem uma circulação própria chamada circulação pulmonar. A circulação pulmonar ela serve tanto para nutrir o pulmão, propriamente dito, mas é nessa circulação, a circulação pulmonar, onde eu vou realizar a minha hematose, onde eu vou realizar a minha troca gasosa, retirando dióxido de carbono, liberando na atmosfera e absorvendo oxigênio, tá? Essa troca gasosa só acontece no pulmão, então é por isso que eu faço essa diferenciação de circulação sistêmica e circulação pulmonar. Beleza? Além disso, deixa eu silenciar aqui, galera. Mouse aí. Ué. Aqui, ó. Além disso, galera, então vamos fixar. Circulação sistêmica é tanto arterial e venosa de todo o corpo, menos o pulmão. E circulação pulmonar é a circulação arterial e venosa dentro do meu pulmão, que irriga o pulmão e que faz a troca gasosa com a atmosfera, com o meio ambiente. E eu tenho também a circulação venosa e a circulação arterial. Tá? A circulação venosa corresponde ao transporte de sangue rico em dióxido de carbono. Dióxido de carbono, por sua vez, liberado do metabolismo tecidual. Então, quando os meus tecidos estão pegando glicose, estão pegando lipídios, degradando para a produção de ATP, eles estão fazendo lá o cocôzinho deles igual a gente quando vai digerir a comida. E o cocôzinho deles qual que é? Dióxido de carbono, tá? 91% do sangue venoso circula em veias. Só vai ter um momento que o sangue venoso vai circular em artéria, que é o sangue que sai do coração e vai para o pulmão. Tá? E aí eu pergunto para vocês, por que o sangue que sai do coração e vai para o pulmão, o sangue venoso que sai do coração e vai para o pulmão, circula por uma artéria? Maria Vitória, apareceu aqui na minha tela. Maria Vitória. Tá aí, Maria Vitória? Oi, professor, tô sim. Maria Vitória, sabe me dizer por que a parede da artéria é de um jeito e por que a parede da veia é de outro? Vamos lá. Nós sabemos que a parede da artéria é mais espessa, mais grossa. E a parede da veia é mais fina. Por quê? Porque uma leva ao corpo e a outra traz do corpo? Tipo... E por que a que leva ao corpo é mais grossa e a que traz do corpo é mais fina? Vamos pensar, o que pode fazer com que a parede da artéria precise ser mais espessa, precisa ser reforçada? Porque o sangue tá oxigenado, é isso? Ainda não. Ainda não. Vai estar relacionado com a maneira como esse sangue está fluindo por esse vaso. Pressão interna? Pela pressão interna dos vasos. Quem que respondeu? Eu. É que não tá aparecendo aqui, cara. Guilherme. Guilherme, grande Guilherme. Obrigadão, Guilherme. Beleza. A pressão interna dentro da artéria é maior do que a pressão dentro da veia. Por que a pressão dentro da artéria é maior, Guilherme? Creio que seja por conta do fluxo dela
seria descida para o corpo completo, algo sentido assim, não sei. Você tem uma ideia de quem faz o fluxo ou a pressão interna dentro da artéria ficar maior? O coração? Coração. Todo o sangue que sai da contração ventricular, ele sai com uma pressão muito grande. Ele sai forte, ele sai muito rápido, justamente para ele poder ter força para chegar no restante do corpo. Tá? A batida, a contração do músculo cardíaco, ela é forte, é vigorosa e ela ejeta o sangue com uma pressão grande para que esse sangue possa chegar em todo o meu corpo. Então, quando eu penso em sistema arterial, eu intuitivamente vejo que o sistema arterial, quer dizer, quando eu penso em artéria, intuitivamente eu sou levado a pensar que a artéria é o vaso que está levando o sangue oxigenado. E na maior parte do corpo isso está certo. As artérias, em 91% do meu corpo, só vão levar sangue oxigenado. Quando chega na circulação pulmonar, a coisa inverte, tá? Por quê? Enquanto na circulação sistêmica o sangue que vai para o corpo é o sangue arterial, é o sangue que o ventrículo esquerdo contraiu e ejetou para o restante do corpo, na circulação pulmonar, o sangue chega do ventrículo direito para o meu pulmão. Se o sangue sai da contração ventricular, ele sai com uma alta pressão. Então, no pulmão e somente no pulmão, essa lógica de artéria e veia com sangue venoso e sangue arterial se inverte, tá? Na circulação pulmonar, o ventrículo direito contrai, ejeta o meu sangue para a artéria pulmonar. Só que esse sangue que está sendo ejetado, ele é rico em dióxido de carbono. Mas ele flui pela minha artéria pulmonar e vai até o meu pulmão, para o meu pulmão fazer troca gasosa. Quando esse sangue vem do pulmão para o átrio esquerdo, para depois ir para o ventrículo esquerdo e ser bombeado para o restante do corpo, esse sangue vem do meu pulmão, vem devagar, não tem ninguém no meu pulmão contraindo, ejetando sangue com força para o sangue sair numa pressão e num fluxo grande. Então, o sangue que vem do pulmão vem numa veia chamada veia pulmonar até o meu átrio esquerdo. E aí ele segue a ordem natural dele. Então, quando eu falar... Por isso que eu faço essa distinção de circulação sistêmica e circulação pulmonar. Não só a função dessas duas circulações é diferente, circulação sistêmica cuida para o envio e para a retirada de sangue do restante do corpo, e a circulação pulmonar, o envio, a retirada de sangue do pulmão e a troca gasosa. Tá? Quando eu penso em sangue venoso, 91% do meu sangue, ou seja, todo o sangue venoso sistêmico, vai fluir por veia. Agora, o sangue venoso pulmonar, ele flui por artéria, tá? E aí é só eu pensar, todo o sangue que flui por artéria saiu de onde? Saiu de um ventrículo contraindo, tá? Na circulação sistêmica, o vaso que vai levar sangue oxigenado é a artéria. Por quê? Porque esse sangue saiu do ventrículo esquerdo com uma grande pressão, com uma grande força, para poder chegar no meu corpo todo. Só que na circulação pulmonar,
O sangue arterial vem do pulmão. O pulmão não está fazendo contração para mandar meu sangue com pressão, com força de novo. O sangue está fluindo mais devagar, assim como o sangue venoso flui dos tecidos para o coração. Então é por isso que na circulação pulmonar, a artéria carrega sangue venoso e veia carrega sangue arterial. Circulação sistêmica volta ao normal. A artéria carrega sangue arterial e veia sangue venoso. Professor, eu assisti uma palestra essa semana que tava falando sobre o Covid, né? A função do fisioterapeuta na Covid. Aí eles mostraram o pulmão artificial que fala, né? Que, tipo assim, quando sai o sangue venoso e depois entra o sangue arterial. É muito legal, tipo, essa máquina. É triste pra quem tá usando, mas é muito legal, tipo, ver o sangue saindo e voltando. Sim, porque quem teve Covid começou a ter destruição de alguns segmentos do sistema respiratório, e o sistema respiratório justamente não está conseguindo fazer essa troca gasosa. E, consequentemente, está atrapalhando esse fluxo sanguíneo. De pegar o sangue venoso que chega no pulmão, trocar o sangue venoso e mandar sangue arterial de volta para o coração. E ele até, tipo assim, ele coloca a temperatura do seu corpo no sangue pra entrar no seu corpo pra não ter modificação. Também, porque senão bagunça a homeostase e pode gerar rejeição dos tecidos. Legal, legal. Foi pela FEMA que você assistiu? Foi na internet da vida? Como foi? Não, foi pela Uniderp. Uni? Segunda semana. Uniderp, é lá do Mato Grosso. Não, de Minas Gerais. Foi a segunda semana da fisioterapia. Aí eles colocaram o assunto de Covid, como é a relação do fisioterapeuta na Covid. Foi muito legal. Entendi. Não, massa, massa. Mas funciona dessa forma mesmo. Pô, legal, legal. Sempre que vocês tiverem eventos assim, galera, estão chegando no primeiro ano com gás, com motivação, tudo é legal observar, entender, ver como funciona. Tudo faz parte. Com relação à circulação pulmonar e sistêmica, sangue venoso e sangue arterial, alguém tem alguma dúvida? Bom, creio que não. Vamos falar então, galera, de ciclo cardíaco, mas deixa eu dar uma olhada se eu não tenho videozinho para mostrar para vocês já. Porque a vida com o videozinho é mais azul, é mais legal, facilita muito o nosso entendimento. Tem videozinho, mas é videozinho para esse conteúdo que começa agora, ciclo cardíaco. Galera, ciclo cardíaco é o seguinte, ele é muito legal, ele vai abrir novas portas na nossa cabeça, só que ele é um pouco complicado no começo. Então eu conto muito com a colaboração de vocês para que nós possamos entender bonitinho o ciclo cardíaco, tá? Não entendeu? Tá com dúvida? Dá um toque, a gente tenta trocar o exemplo, tenta passar um vídeo, tenta fazer de uma outra forma para facilitar o entendimento. O ciclo cardíaco vai ter duas fases e hoje nós vamos entender. A gente sempre traz as curiosidades aqui para nossa aula. Hoje não vai ser diferente. Eu não, né? Que vocês, estão numa idade entre 17, 18, 19, 20 anos, vocês são muito novos, salvo em casos muito específicos, não é comum vocês ficarem medindo a pressão arterial de vocês. Mas o pai, a mãe, a avó, a tia, o tio, todo mundo acompanha, todo mundo cuida, todo mundo mede. Tá? Quando eles vão medir a pressão que é dada para eles é 12 por 8. 12 por 8.
Tá, mas 12 por 8 o quê? 12 por 8 quando? Eu sei quando tá 12 por 8 tá bom. Quando tá menos que 12 por 8 tá 11 por 9, 10 por 9 tá baixo. Quando tá 13, 14, 15 por 8 tá alto. Ou por 10, dependendo, tá? Mas o que que é esse 12 e o que que é esse 8? Nosso ciclo cardíaco, e quando eu digo ciclo cardíaco, eu tô falando do sangue chegar até o meu coração e depois desse sangue sair do meu coração para outro fluxo chegar novamente. O meu ciclo cardíaco ele vai ser dividido em duas fases, falando tanto da função do átrio quanto da função do ventrículo, tá? A primeira fase é a sístole e a segunda fase é a diástole. Sístole e diástole, tá? Na sístole, o que que acontece na fase chamada sístole? Eu tenho contração isovolumétrica dos ventrículos e eu tenho ejeção, tá? O que que é essa contração isovolumétrica dos ventrículos? O ventrículo direito e esquerdo vai contrair e vai ejetar a mesmíssima quantidade de sangue. E eles vão contrair com a mesma força. Então eles vão contrair com a mesma força e ejetar a mesma quantidade de sangue, tá? E ejeção é o processo que eu dou não, é o processo que eu chamo quando o meu sangue sai do ventrículo, depois que o ventrículo contrai, e é enviado ou para a artéria aorta ou para a artéria pulmonar. Eu não vou chamar de fluxo sanguíneo, eu não vou chamar de sangue sendo liberado na corrente sanguínea. Eu vou chamar de ejeção. Toda vez que eu falar de ejeção, eu já entendo que houve uma contração do ventrículo e o sangue que estava no ventrículo fluiu, saiu para a minha artéria aorta ou para a minha artéria pulmonar, tá? Então, na sístole, eu vou ter contração dos ventrículos e ejeção do sangue que estava nesses ventrículos. Na diástole, a diástole ela acontece depois da sístole e vice-versa. O que acontece na minha diástole? Depois que o meu ventrículo contrai, ele relaxa para permitir que esse ventrículo possa ser enchido novamente. Então, tudo que contrai, relaxa. Então, na diástole eu tenho relaxamento ventricular, tá? Relaxamento ventricular, enchimento do meu ventrículo, diástase. E aí, depois desse processo, eu tenho a minha sístole novamente. O que é a diástase? O meu ventrículo relaxa, aqui, relaxa, enche de sangue e dilata em virtude do enchimento de sangue dentro do ventrículo. Tá? E aí, galera, o sangue, para chegar no ventrículo, precisou passar por um outro lugar antes. E eu vou perguntar para a Rebeca, que está olhando para o computador, ligou a câmera, sobrou para você, Rebeca. O sangue que está no ventrículo veio de onde? Do átrio. Fiz a leitura labial aqui, percebi que foi o átrio. O sangue vem do átrio, tá? Se o meu ventrículo tá enchendo de sangue, o que aconteceu com o átrio? Ele contraiu. Contraiu, tá? Então,
quando eu falo de sístole e diástole, eu estou falando única e exclusivamente do ponto de vista do ventrículo, tá? Só que na diástole ocorre contração do meu ventrículo, ocorre ejeção do sangue, do ventrículo não, perdão. Na diástase ocorre contração do átrio. O átrio contrai e o sangue é ejetado para o ventrículo, tá? Então, eu digo que, mais uma vez, quando eu falar de sístole e diástole, eu só vou estar falando de ventrículo, só me refiro a ventrículo, só ventrículo existe. Mas na diástole ocorre contração atrial e ejeção do sangue do átrio para o ventrículo. Na diástole ocorre sístole atrial. Tá? Então vamos lá. Sístole, contração do meu ventrículo, ejeção de sangue dos ventrículos para as artérias. Se for ventrículo direito, artéria pulmonar, ventrículo esquerdo, artéria aorta. Depois da sístole vem a diástole. Na diástole eu tenho, depois que o meu ventrículo contrai, eu tenho relaxamento desse ventrículo, enchimento do meu ventrículo, enchimento de sangue, claro. E o meu ventrículo, quando ele enche de sangue, ele dilata antes de contrair, para poder comportar mais sangue dentro das suas câmaras, tá? E antes de acontecer o enchimento ventricular e a diástase, ocorre a sístole atrial, tá? Então, durante a diástole ventricular, o meu átrio contrai e ejeta sangue para o ventrículo. E aí, beleza, ao fim da diástole, ocorre a minha sístole, o meu ventrículo contrai e o meu sangue é ejetado. Acabou a sístole, diástole de novo. Ele relaxa, se enche de sangue, dilata, depois outra sístole. Ele contrai e o sangue é ejetado. E assim acontece dia e noite por toda a nossa vida no nosso coração, como está aparecendo nesse gifzinho esperto aqui em cima, tá? Só tomar uma água rapidinho para a gente discutir pressão. Então, galera, quando eu vou com o meu pai, com a minha avó, com a minha mãe no posto de saúde e eles medem a pressão e a pressão está 12/8, essa pressão, na verdade, é a pressão arterial medida durante a sístole e durante a diástole. Tá? Então, quando ocorre a minha sístole e o sangue é ejetado, eu tenho uma pressão nas minhas artérias. E quando ocorre a diástole, que o meu ventrículo está se enchendo, eu tenho outra pressão nas minhas artérias. Tá? E aqui, liberdade poética. Opa, não é isso não. Liberdade poética para que eu possa escrever no slide. O slide está lá na casa do chapéu. Perdi o slide. Se alguém achar o slide, me avisa aqui. Liberdade poética para colocar uma informação que não estava aqui, tá? A pressão arterial, ela vai ser dada em milímetros de mercúrio. Milímetro de mercúrio. Tá? Então, a unidade de medida de pressão pode ser centímetro de água, milímetro de mercúrio. Para pressão arterial é milímetro de mercúrio. Então, quando eu falo que a pressão estava 12/8, na verdade ela está 120/80 milímetros de mercúrio. E eu volto à minha apresentação aqui. Como que eu vou explicar o conceito de pressão bonito ano que vem em biomecânica, tá? Aqui, por enquanto, o que a gente precisa entender de pressão é
Pressão é o exercício de uma força sobre uma determinada área. Tá? Vou ter que destrinchar os conceitos aqui, mas vamos lá, vamos jogar. Força, a definição de força é ação que, aplicada sobre um corpo, promove movimento. Eu tenho um corpo aqui parado. Se eu gero uma ação sobre esse corpo e esse corpo se mexe, eu apliquei uma força sobre esse corpo. O resultado da força é movimento. Pressão é a aplicação de uma força sobre uma determinada área ao mesmo tempo, tá? Quando o nosso fluxo sanguíneo está passando pelas nossas artérias, o contato do sangue com a parede do vaso arterial exerce pressão na parede desse vaso. Quando o sangue passa pela artéria, ele empurra a parede da artéria para ele poder passar, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Tá? A lâmina de sangue, quando ela entra em contato com a artéria, a parede da artéria gera atrito, promove dificuldade ao fluxo sanguíneo. Se o fluxo sanguíneo aumenta a sua velocidade, o atrito com a parede da artéria é maior e o sangue aplica mais força sobre a parede da artéria durante a sua passagem, durante o seu fluxo. Tá? Então, quando eu estou medindo a pressão arterial, eu estou medindo a pressão que o sangue está exercendo ao passar pelas artérias. E por que é importante medir a pressão que o sangue exerce quando ele passa pelas artérias? Porque quanto maior for a pressão dentro das artérias, mais difícil vai ser para eu poder fazer a minha troca gasosa com os meus tecidos, galera. Quando a pressão está dentro do normal, eu consigo fazer uma troca gasosa regular, quando ela está aqui, ó, 12 por 8. Se a pressão está baixa, eu levo menos sangue e menos nutriente do que aquele tecido precisa. É aí que a gente começa a ter tontura, é aí que a gente começa a ter fraqueza. E se a pressão está alta, eu não consigo fazer uma troca de nutrientes saudável com meus tecidos. Eu não consigo fazer uma troca gasosa saudável no meu pulmão e eu aumento o esforço do meu coração para fazer a contração e relaxamento para bombear esse sangue. Tá? Então, é por isso que eu preciso medir a pressão arterial, porque se a pressão está baixa, a nutrição dos meus tecidos está mais baixa que o normal, está irregular, eu preciso melhorar essa nutrição. Se a pressão está alta, eu prejudico a nutrição dos meus tecidos, eu prejudico a minha troca gasosa e eu prejudico a função do meu coração, galera. Então, quando ela está 12 por 8, tá tudo funcionando bonitinho. Os meus tecidos estão sendo bem nutridos, a minha troca gasosa está a milhão e o fluxo está de boa, sem esforçar muito o meu coração. Por isso que quem é hipertenso precisa cuidar da pressão arterial. Porque com o passar do tempo, ele vai esforçando o coração. O coração precisa fazer uma contração muscular muito forte e relaxar, isso bagunça a transmissão de impulso elétrico no coração, isso bagunça a parede do miocárdio, que começa a ter mais lesões, prejudica por completo a função cardíaca e pode levar a pessoa a uma insuficiência cardíaca, pode levar a pessoa ao infarto agudo do miocárdio, a diversas situações. Insuficiência cardíaca está mais relacionada à oclusão de parede de artéria, mas enfim, saúde. Então, é por isso que eu preciso ir até o posto de saúde, saber quanta pressão o fluxo sanguíneo está exercendo na parede da artéria durante a sístole,
Quanta pressão está sendo exercida na parede da artéria durante a diástole para saber se o fluxo sanguíneo está de acordo naquele indivíduo, naquela pessoa. Tá? E pela diástole acontecer bem depois do período de ejeção, que é quando o sangue sai com maior pressão pelas minhas artérias, a pressão diastólica, o 80, tende a ser menor que a pressão sistólica, 120. Tá? E aí, professor, mas por que é 120 por 80 milímetros de mercúrio? Que o professor descreveu errado, é junto, não é separado aqui não. Aí, isso, agora sim. Por que, professor, que essa pressão é 120 por 80 milímetros de mercúrio? Quando eu vou medir pressão, como eu falei para vocês, por definição, pressão é o exercício de força em uma determinada área, tá? Milímetro de mercúrio é a quantidade de força que eu preciso fazer para movimentar 1 milímetro de mercúrio. 1 milímetrozinho. Então, eu pego... Eu sei que líquido a gente mede por ml, para poder medir volume, mas nesse caso, para eu verificar movimento, eu preciso medir em área. Em área, para eu poder ver quanto se deslocou determinada substância. Então, 1 milímetro de mercúrio é a força suficiente para movimentar uma camada de mercúrio em 1 milímetro. 120 milímetros de mercúrio é pressão suficiente para ter força para movimentar esse mercúrio por 120 milímetros para frente. Tem determinadas situações que a pressão vai ser dada em centímetro de água. Mesmíssima coisa. Eu pego um cilindro, pego uma caneca, coloco água, tá? E a minha pressão é dada em centímetros de água, ou seja, a pressão para mover tantos centímetros de água numa direção. Como eu falei para vocês, por definição, força é a ação que é aplicada sobre um corpo, uma matéria e gera movimento. É por isso que eu meço pressão e mensuro, por isso que eu mensuro a pressão, ou meço de medir mesmo, em centímetro ou em milímetro, porque é a quantidade de pressão para movimentar aquela substância, aquele sangue, aquela água, naquele determinado espaço. Tá? Dúvidas, galera? Chuva de informação em plena sexta-feira. Ninguém tá esperando, cara. Ó, chove pra caramba informação. Porque aqui, nessa aula é assim. Aqui nós vamos engrandecer o nosso conhecimento. Aqui nós vamos absorver muito conhecimento. Então, é conhecimento pra caramba que chega. Mas essa parte, ela vai ser fundamental para o nosso estágio de cardiologia, tá? Gira em torno de frequência cardíaca. Frequência cardíaca é a quantidade de batimentos cardíacos por um período de tempo. O que é o batimento cardíaco? Rafael. Rafael tá jogando? Não, Rafael tá assistindo a aula. Rafael não tá upando agora não. Fala aí, Rafael. Ih, rapaz. Rafael tá upando. Ou não? Bom, o Rafael não vai falar. Vou perguntar para... Tá aqui, Rafael. Tá aqui. Não tô upando, não. Brincadeira, Rafael, brincadeira. Pegar no pé no Rafael é gamer, mas aqui agora é a hora da aula. Rafael é responsável pra caramba, tá assistindo a nossa aula. Grande Rafael, quando eu falo de batimento cardíaco, eu tô falando do que, Rafael? Tá falando do ritmo que o coração bate? Do ritmo coração bate, mas o que é o coração bater?
pulsar sangue, pulsar e receber sangue? Como que eu pulso o meu sangue? Hum, pela sístole e diástole? Tá chegando lá. O que acontece na sístole para eu poder pulsar meu sangue? Contração Do do ventrículo. O Rafael tá aqui, meu, ele tá upando o conhecimento dele, na verdade, cara. O paciente vai cair na mão dele, o paciente vai estar tranquilo, vai estar suave. Da hora, Rafael, é isso mesmo. Quando eu falo de batimento cardíaco por minuto, eu tô falando da quantidade de vezes que o meu ventrículo tá contraindo para ejetar sangue. Então percebam como os batimentos cardíacos influenciam na pressão arterial. E a pressão arterial, por sua vez, pode influenciar no ritmo cardíaco. Para dar conta de uma determinada atividade, a minha pressão arterial pode estimular o meu coração a bater mais rápido ou diminuir o ritmo dos batimentos. E os batimentos cardíacos mais rápidos ou em menor ritmo influenciam na pressão arterial. Tá? Então, quando eu estiver na cardio, eu tenho que estar com isso em mente. Eu vou ter que cuidar da pressão arterial do meu paciente e do batimento cardíaco. Eu vou ter que cuidar da pressão do fluxo sanguíneo nos meus vasos, nas minhas artérias. Tá? A pressão que o sangue está fazendo ao passar pelos meus vasos. E o quanto que o meu coração está precisando contrair os ventrículos, está precisando bater para poder enviar sangue para o meu corpo e poder manter a minha função corporal. Então, a partir de hoje, vocês vão sair daqui sabendo que a pressão sistólica é a pressão durante a contração do ventrículo e ejeção do sangue. A pressão diastólica é a pressão durante o relaxamento do ventrículo e enchimento do meu ventrículo e dilatação do meu ventrículo. A pressão sistólica é maior que a diastólica em condições normais, porque na sístole eu tenho contração ventricular e na diástole eu tenho relaxamento, enchimento e dilatação do meu ventrículo. Sabendo que pressão arterial é a pressão que o sangue exerce quando ele passa pela parede quer dizer, quando ele passa por dentro do meu vaso arterial, por dentro da minha artéria, tá? E quando meu familiar vai medir pressão arterial, ele vai medir qual que é o tamanho da pressão do fluxo sanguíneo na artéria e a partir daí saber se o fluxo que chega até os tecidos está normal e se o ritmo cardíaco está de acordo. Se o coração não está se esforçando muito, como é no caso da pressão alta, ou se tem algum problema com o meu coração, com a minha circulação, fazendo com que a pressão fique abaixo do normal.